Quero tratar aqui contigo também, Carla, sobre a reforma do imposto de renda. Ela vai agora para o Senado, né, com imposto de renda sobre dividendos e menos imposto para as pessoas. Quero entender na prática o que isso significa, Carla. Então, Diego, antes de falar exatamente o que significa, seria taxar aí um pouco os mais ricos, digamos assim, né? Taxar quem hoje recebe dividendos no país não é taxado. Então, é uma taxação entre pessoas que têm aí uma renda e investimentos, né? Esse é o ponto. Eu acho importante também destacar nessa questão do imposto de renda o contexto político por trás disso, né? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, surpreendeu ontem ao tirar da gaveta a proposta que já estava dada como não vai passar por hora, e num acordo ali com a própria oposição, justamente colocando essa questão da taxação de dividendos aí no papel, né, na proposta, conseguiu avançar com isso. Só que o governo abre mão um pouco de arrecadação, porque também tem a faixa de isenção do imposto de renda, e o governo não apresenta, Diego, e que isso é muito importante que seja apresentado, não coloca de forma transparente qual é o real impacto da proposta para as contas públicas. Então, a gente tem aí uma proposta que está avançando, não é uma reforma tributária ampla, ela mexe só na questão do imposto de renda, mas mesmo assim a gente ainda não sabe quais seriam as consequências fiscais para o caixa do governo. E aí, voltando ao contexto político de tudo que está se amarrando em Brasília, né, a gente teve esse avanço na Câmara ontem, mas, por outro lado, no Senado, a gente teve uma derrota importante do governo em relação à questão da MP 1045, que, a princípio, ela veio para recolocar aí o programa de redução de jornada e salário, né, o BEM, o benefício emergencial, mas trouxe no seu escopo uma mini reforma trabalhista. E também tinha alguns programas de treinamento, enfim, que tiravam alguns direitos trabalhistas ali para jovens e tal. O Senado rejeitou por uma margem larga. E aí, por mais que tenham assessores do Planalto otimistas, como o Diogo colocou aí, né? Esse da reportagem da Thaís é com certeza um assessor direto do presidente bem otimista. Tem gente, sim, ali no entorno dele que acredita em outras possibilidades de concorrência e, inclusive, colocam aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como sim uma possível pedra no sapato do presidente. E atribui nos bastidores essa derrota ontem no Senado, já por essa movimentação do Pacheco, que lá atrás, quando foi eleito, também com o apoio da oposição, teria sinalizado aos senadores que não faria avançar nenhuma medida que mudasse regras trabalhistas. Então, ele estaria aí pagando a conta do acordo feito lá atrás, mas também barrando uma medida que para o governo era bastante importante, né? E aí, só um parênteses, né, nessa crise institucional que a gente vive ontem, assim, que a gente vive no país, ontem com essa derrota no Senado, a gente teve o ministro do Trabalho, o recém-ministro do Trabalho, né, numa das suas primeiras articulações com o Congresso, o Onyx Lorenzoni lamentando a derrota e dizendo aí que os senadores erraram, enfim, enfrentando aí um pouco o Senado de uma forma que algumas pessoas com quem eu conversei disseram que não é um jeito bacana e republicano de se falar. O Guedes, por exemplo, hoje já foi num tom menor, né? O Senado não foi bem, mas acontece. O Onyx não, falou, não, absurdo, enfim, fecharam Foi a na porta na cara canela dos já. brasileiros. O que não ajuda em nada é essa articulação. E aí, lembrando só que o Senado é hoje a casa de maior resistência do presidente, que está lá, que está tentando lá com o André Mendonça sentado lá na cadeira de espera até hoje pela sabatina para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, ali no Senado tem muitos problemas para o presidente resolver e talvez um possível adversário na eleição de 2022. Gilberto Kassab quer porque quer que Rodrigo Pacheco seja o candidato do PSD, né? A gente vai ter que também acompanhar isso.